Você quer ter embasamento, conhecimento e segurança para você analisar por conta própria e decidir com segurança onde você vai investir? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar quais os principais indicadores você deve olhar no setor bancário para não se emocionar e acabar fazendo bobagem, investir através de diquinhas que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Bom, bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo. Antes de analisar os bancos, é importante entender uma coisa, tá? O setor financeiro ele não funciona como uma empresa tradicional. Mas como assim? Vamos lá. Enquanto uma empresa comum, ela fabrica e vende produtos ou serviços, né? Os bancos eles trabalham emprestando, guardando e movimentando dinheiro. Então, o produto, entre aspas, né, de um banco é o próprio dinheiro. Por isso, os indicadores que a gente usa para avaliar bancos são diferentes dos indicadores que são usados para avaliar outros tipos de setores, como energia, saneamento, seguradoras, indústrias, enfim. Vou te dar um exemplo agora disso. Tem um indicador que se chama EV sobre EBITDA, né? E por que que ele não serve para bancos? O que que esse indicador significa, primeiramente, né? Ele é um número que mostra se uma empresa está cara ou barata em relação ao que ela gera de caixa. Então, o EV é o valor total da empresa, ok? Incluindo ali dívidas, ações, tudo. Já o EBITDA é o dinheiro que a empresa gera com a sua operação, né? Já sem contar os juros, impostos, as depreciações. Então, na prática, se uma empresa vale 1 bilhão de reais, tá? E gera 100 milhões de caixa operacional por ano, o EV sobre EBITDA é 10. Isso quer dizer que, ao comprar essa empresa, você está pagando 10 vezes o valor que ela gera por ano. Tá, mas por que que isso não serve para banco? Porque banco vive justamente de juros, gente, de empréstimo, de movimentação financeira, ou seja, aquilo que o EBITDA ignora nas outras empresas é o que mais importa nos bancos. Então, se a gente for usar o indicador, o EV sobre EBITDA para banco, sei lá, é como se a gente tentasse medir a força de um carro usando uma régua. Não faz o menor sentido, não dá certo, entenderam? Por isso a análise dos bancos usa outros indicadores próprios, né, que de fato mostram segurança, rentabilidade, risco, tudo isso aí girando em torno do mundo financeiro. Você está achando interessante? Se inscreve aqui no canal, dá um like, que além de dar uma baita força pra gente aqui, você fica por dentro de muito conteúdo de valor aqui no Finanças de Cabo a Rabo. O primeiro indicador no setor bancário que a gente não pode deixar passar em branco é o ROI, né, que em inglês seria o Return on Equity, mas em português é retorno sobre o patrimônio, né? O que que esse indicador mostra? Ele indica ali o quanto de lucro o banco consegue gerar com o dinheiro dos seus próprios donos, ou seja, o dinheiro dos acionistas, tá? Vou te dar um exemplo. Se o ROI de um determinado banco for de 20%, isso significa que a cada R$ 100 investidos pelos acionistas, por mim, por você, enfim, o banco gerou R$ 20 de lucro no ano. Então a rentabilidade é isso, de uma forma bem simples, né? Fazer o dinheiro render mais dinheiro. Outro indicador indispensável, tá? Analisando os bancos, é o preço sobre valor patrimonial. Ele mostra o que esse indicador? Quanto que o mercado está pagando pelas ações do banco em comparação ao valor real que esse banco tem de patrimônio, ou seja, o que ele vale no papel ali, certo? Então, vou dar um exemplo. Se o preço sobre o valor patrimonial de um determinado banco for 2, isso quer dizer que o mercado está pagando 2 vezes mais do que o banco realmente vale no papel. Imagina que você vai comprar um carro que vale R$ 50.000, mas você vai pagar 100.000. Por quê? Isso pode significar talvez que você acredita muito naquele carro, no futuro dele, na durabilidade e tudo mais, ou simplesmente que ele está caro demais. Agora, um indicador muito importante e que eu ouço poucas pessoas falarem sobre é o índice de Basileia. Olha só, esse índice mostra o quê? Mostra o quanto que o banco está preparado para enfrentar crises, tá bom? Ou até mesmo calotes, porque ele mede se o banco tem, vamos dizer que uma espécie de escudo de proteção com dinheiro próprio. Na prática, isso quer dizer o quê? Vamos supor que um determinado banco tem um índice de Basileia de 13%. Então, o banco tem R$ 13 guardados, ou seja, do próprio banco, para cada R$ 100 que ele empresta.
Quanto maior é o número desse índice de Basileia, mais seguro o banco está. É mais ou menos uma poupança do próprio banco. Ele precisa se resguardar ali e deixar no caixa uma parte de tudo que ele empresta para se proteger de alguma eventual tempestade que possa vir. Detalhe importante, eu vou deixar um link no comentário fixado e também na descrição sobre os principais indicadores de outros setores, elétrica, seguro, saneamento. Então, terminando esse vídeo aqui, assiste lá, porque cada setor tem suas particularidades. E se você souber, isso vai te ajudar muito. Vamos agora para o indicador carteira de crédito e inadimplência, né? A carteira de crédito ela é todo o dinheiro que o banco emprestou. Já a inadimplência mostra quanto disso está atrasado ou não está sendo pago. Então, se a inadimplência, por exemplo, está em 4%, isso quer dizer que R$ 4 de cada R$ 100 emprestados pelo banco estão em atraso. Isso é muito importante. Se muita gente não paga, o banco perde dinheiro. E você, investidor, e eu, investidor, também perdemos. Quem aí se lembra do que aconteceu com Americanas e quantos bilhões que o Bradesco teve para que provisionar para devedores duvidosos? Lembra dessa situação? É justamente isso aqui, carteira de crédito e inadimplência. Outro indicador fundamental aqui para o setor financeiro, bancário, é margem financeira. Isso é o quê? Isso quer dizer o quê? Que é a diferença entre o que o banco ganha quando ele empresta dinheiro e o que ele paga ao captar o dinheiro. Mas como assim? Como que o banco paga? O banco paga para mim, para você, quando a gente deixa o dinheiro parado na poupança, aquela merreca, ou quando a gente investe, por exemplo, em algum CDB. Então o CDB está pagando 100% do CDI. Ok, então o banco está te pagando aquilo, mas ele empresta o mesmo dinheiro com uma taxa de juros muito maior. Então, se ele tiver, por exemplo, pagando 5% para captar, ele cobra 15% para emprestar, ele está ganhando 10% de margem. Isso é o spread do banco, né? Essa é a gordura do banco. Quanto maior essa diferença, mais o banco lucra com as operações. Eles lucram bastante. Mas um indicador importantíssimo é o lucro líquido recorrente. O que é isso? É o lucro real e que se repete do banco, né? Sem coisas, por exemplo, que só acontecem uma vez, como uma venda de um imóvel ou ganhos extraordinários, enfim. Imagina que o banco vendeu um prédio e teve um lucro enorme naquele determinado trimestre, né? Isso não vai entrar no lucro recorrente, certo? Porque não é algo que acontece todos os meses. Então, esse número mostra a verdadeira força do banco para dar lucro constante. Eu deixei por último aqui esse indicador, mas acho que é o que todo mundo gosta mais, né? Que é o dividend yield. Acontece que muitos analisam esse indicador isoladamente. Então fica aqui um ponto de reflexão para todos nós, né? Nunca, independente do setor, nunca analise um indicador isoladamente, tá? Todos os indicadores são importantes, cada qual para o seu determinado setor, e além disso a gente tem que analisar o cenário, o que está acontecendo no momento, tá? Vamos lá, o dividend yield ele mostra na prática quanto que o banco paga de lucro para quem tem as ações, né? Em forma de dividendo. Então, se o dividendo for de 10% ao ano, por exemplo, e você tiver investido R$ 1.000 em ações, você vai receber cerca de R$ 100 de dividendos ao ano. E é como se o banco dividisse parte do que ele ganha com você por ser sócio, né? Eu selecionei aqui alguns indicadores que eu acho muito importantes no setor bancário. Não são os únicos a serem analisados, obviamente. O que eu sugiro para todos é que, assim, hoje a gente tem excesso de informação na internet em relação a qualquer assunto. Se você quiser aprender física quântica, você busca aí, você vai achar. Onde a gente encontra as informações mais importantes, aquelas que valem literalmente ouro em relação a todas as empresas que a gente pretende investir ou já investe? Não estou falando só de bancos, tá? É o cadastro no site de relacionamento com o investidor, o site do RI. Pelo amor de Deus, se você está acompanhando uma determinada ação, está namorando essa ação, está pensando em colocar o seu dinheiro ali, puxa vida, se cadastra no site do RI dessa empresa. É simples, dá um Google, coloca no Google aí, por exemplo, Banco do Brasil RI. Vai ter lá a parte de cadastro no mailing, você coloca o teu e-mail, o teu nome, os dados que eles pedirem lá, pronto. Daquele momento em diante, você vai receber todos os fatos relevantes daquela empresa.
E, por favor, desenvolva o hábito de ler. Isso vai mudar muito e para melhor as suas decisões. Ali tem ouro. E outros sites também, como, por exemplo, o Investidor 10, o Status Invest e os Meus Dividendos, são sites muito úteis. Todos eles têm a versão paga e a gratuita, mas na versão gratuita já tem muita informação importante e relevante ali que você pode buscar, tá? Para estudar e acompanhar os ativos que a gente está namorando, pretendendo investir, é muito importante. Entretanto, todavia, se você já investe em algum, é obrigação, tá? Você está cadastrado no RI e acompanhar o que acontece, porque dinheiro não leva desaforo. Eu espero estar contribuindo aqui, vou continuar trazendo conteúdo relevante para te ajudar, para você acompanhar isso. E se esse conteúdo te ajudou, deixa um like, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, tá bom? Obrigado por assistir, eu te vejo no próximo vídeo.